Boa noite a todos, amém? Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Você pode tomar o seu assento, irmão, glorificando ao nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós darmos sequência, nós temos alguns avisos para dar, amém? Fique atento aqui. Vamos falar um pouquinho do que nós vamos ter no nosso mês de agosto, né? Vamos entrar no mês de agosto. Então, no mês de agosto, a partir do dia 1º, que é terça-feira, nós vamos iniciar 21 dias de oração na igreja, com a igreja. Não na igreja, mas com os irmãos da igreja. Nós vamos orar durante 21 dias sobre a igreja, sobre as famílias da igreja, sobre o avanço da igreja. Nós tínhamos colocado inicialmente 21 dias de jejum e oração, mas o jejum nós vamos deixar aberto para que os irmãos façam o seu tempo de jejum e o seu jejum específico. Mas a oração, a gente gostaria de convocar todos os irmãos que congregam conosco a orar junto, irmãos. A orar todos os dias durante os primeiros 20... pastor, por que 21 dias? É porque é 21 dias, poderia ser 15, não tem nada de específico, de especial em 21. São apenas a gente decidiu convocar a igreja para orar. Nós vamos orar durante 21 dias, do dia 1º de agosto até o dia 21 de agosto, sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o avanço da igreja. E os irmãos e a igreja estão convocados a orar conosco durante 21 dias, a partir do dia 1º. Nosso próximo recado aí, dia 12 do 8, das 8 horas da manhã às 16 horas da tarde, nós vamos ter o nosso brechó ali na praça, próxima ao Mercado MA. Então, você é convidado a nos ajudar a divulgar, a estar presente no brechó, a comprar também, né? Tem muita roupa boa e barata. Se você tiver roupa boa para doar, irmão, para trazer para o brechó na sua casa, traga essas roupas, entregue aí, tem a Marili e a Vera lá, que é minha mãe, entregue para elas. Elas cuidam do brechó, arrumam o brechó, organizam o brechó. E o brechó é sempre uma bênção para nós. Sempre colabora bastante com os nossos trabalhos, do que a gente precisa na igreja. E nós fazemos ele a cada 2 meses um brechó. Em agosto, dia 12 do 8, então nós vamos ter o nosso brechó na praça, das 8 às 16 da tarde. Nosso próximo aviso, esse aqui é um aviso novo, irmãos. Dia 16, não é do 8, tá? Dia 16 do 9, a data ali está errada. Mas dia 16 do 9, nós vamos ter um encontro de casais aqui na igreja. Vamos ter um tempo para casais, nós vamos ter uma palavra específica, não muito longa, para casais. Vamos ter algumas dinâmicas, vamos ter alguns brindes, algumas brincadeiras e um tempo de comunhão para casais. Como vai funcionar? A gente vai ter uma janta também, amém? A gente vai ter a noite de casais e junto a gente vai ter um hambúrguer com refri para os casais, jantar. Vai ter um custo de R$50 para o casal, que paga os hambúrgueres e paga o refri. Então a gente vai precisar que os casais nos procurem, deem o seu nome, confirmem a presença o quanto antes, porque a gente precisa falar com o pessoal. A gente não vai fazer nada na igreja, a gente não vai ter retorno financeiro disso. A gente vai pegar o hambúrguer de uma hamburgueria, eles vão fornecer o hambúrguer para nós, top, irmãos, de qualidade. Junto nesse valor vai estar incluso 1 litro de refri para o casal. E a gente vai ter esse tempo. A gente vai ter um momento de compartilhar uma palavra, de brincar um pouco entre casais, sortear alguns, de você jantar com o seu cônjuge, tirar uma foto e você ter esse tempo para casal. Você que é pai, você que tem os seus filhos, já procure alguém para ficar com eles, para que você esteja esse tempo aqui conosco. Você que ainda não tem filho, talvez essa seja uma boa noite para você, a partir dessa noite, também pensar em ter filhos, né? A gente sempre tem que pensar nisso, né, irmãos? Mas o que a gente está preparando vai ser em setembro, amém? Ali está em agosto, mas é em setembro, dia 16 de setembro. A gente está avisando com antecedência para que os casais nos consigam fazer algo muito bem organizado, com muita excelência, para que a gente tenha um tempo de qualidade para os casais aqui na igreja. Pastor, é só para quem é da igreja? Não. Se você tem algum amigo casal que você gostaria de trazer para ter esse tempo, convide para vir estar junto, dê o nome deles, para que eles estejam e tenham esse tempo também de casais, amém? Então vem, irmão, você é nosso convidado, você que é casado, você que tem aí seu cônjuge, venha, traga ele e se faça presente nessa noite que nós vamos preparar especialmente para os casais, amém? E tem um último aviso, acho, a escola bíblica, quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos a nossa escola bíblica, começamos um novo,
Começamos um novo tema na última quarta. Estamos falando sobre ética, sobre o comportamento cristão nas diversas áreas da sociedade. Você é convidado também a vir estar conosco. E no próximo domingo, agora sim, no próximo domingo, às 18 horas, nosso culto de ceia, amém, irmãos? Então, nosso culto de ceia, venha ceiar conosco, venha participar. Lembrando que sempre no culto de ceia nós temos nosso tempo de comunhão no final. Os irmãos trazem um prato, a gente monta uma mesa, a gente come ali, se alegra, a criançada corre, faz bagunça, derruba comida no chão, depois a gente limpa. Tá tudo certo, isso aí faz parte também da igreja. E os irmãos são convidados para permanecerem no final do culto, após o final do culto conosco. Amém, irmãos? Amém? E agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Efésios capítulo 3. Efésios 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13 hoje. Estamos numa série, para quem nos visita, nós temos visitantes. Estamos numa série na carta de Paulo aos Efésios. Estamos expondo a carta desde o capítulo 1 até o capítulo 6, durante todos os versículos, e procurando aplicar os ensinos da igreja de Efésios a nós hoje, igreja de Jesus. Efésios 3, do versículo 1 em diante, para você que nos visita também, que Deus abençoe, que você se sinta confortável e bem atendido e recebido nesse lugar, amém? Que Deus possa ministrar o seu coração essa noite. Amém? Você que não tem Bíblia, pode acompanhar aqui na tela conosco. Sim, quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a Ele em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos a graça de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por provações, é por vocês que sofro, a honra é de vocês. Amém? Nós vamos falar hoje, dentro do andamento da carta de Paulo aos Efésios, sobre o maior mistério da história. Semana passada falamos sobre a maior missão de paz, que foi a reconciliação que Jesus fez tanto com os judeus como com os gentios. E hoje nós vamos falar desse mistério que Paulo aborda aqui. O maior mistério da história é o tema da nossa mensagem de hoje, mas antes nós vamos orar. E se você puder, feche seus olhos, irmão. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por cada pessoa que aqui está essa noite, que veio, Senhor, à tua casa para louvar o teu nome, para ouvir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor receba, Senhor, a adoração, e que o Senhor possa essa noite falar, Senhor, ao coração do teu povo através da tua palavra, Senhor. Que a tua graça se manifeste na vida de cada um de nós dessa noite, e que o teu Espírito Santo conduza a cada palavra que vai ser aqui ministrada, Senhor. Nós, Senhor, nos colocamos na total dependência do Senhor, clamando
que a tua graça e misericórdia se estendam a nós nessa noite, Jesus. Vamos, Pai. E assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós vamos dar início hoje ao capítulo 3 de Efésios. Estamos na metade da carta de Paulo aos Efésios. Ainda temos bastante coisa para umas mensagens para andar. E hoje nós vamos nos deter nesses primeiros 13 versículos. Recapitulação do que a gente falou até aqui. No capítulo 1 de Efésios, Paulo ele mostrou o plano eterno. Ele mostrou como Deus escolheu a igreja de Cristo para salvar. E Paulo ele orou a Deus para que mostrasse para a igreja a grandeza do chamado, a riqueza dessa herança e a suprema grandeza do poder que estava à sua disposição. No capítulo 2, que foi o capítulo que nós finalizamos no último domingo, Paulo ele mostrou o estado de perdição e condenação em que se encontravam tanto judeus como gentios. O capítulo 2 de Efésios fala da condição do homem sem Cristo, perdido, condenado, sem possibilidade alguma de transformação. Tanto judeus como gentios eram escravos da carne, escravos do mundo e escravos do diabo. Paulo ele ainda revela uma situação triste em Efésios 2. Ele fala a respeito dos gentios, que eles não pertenciam ao povo de Deus, estavam separados de Deus e de Israel. E nós terminamos semana passada falando de como ambos, judeus e gentios, eles foram reconciliados e se tornaram um só povo, a igreja de Jesus, a igreja do Senhor. Agora Paulo ele vai iniciar aqui o capítulo 3, e Paulo ele vai falar no início do capítulo 3 sobre o maior mistério da história. Preste atenção, irmãos, Paulo está preso aqui, quando ele está escrevendo isso aqui. E tem um motivo pelo qual Paulo está preso. Paulo não estava preso por fazer alguma coisa de errado, que é o que geralmente gera prisão. Pessoas geralmente estão encarceradas porque fizeram algo ruim. Estão encarceradas porque cometeram algum crime. Só que quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo não está preso por causa de um crime que cometeu. A causa da prisão de Paulo não é nenhum crime, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não fez nada de mal para estar preso. Paulo estava preso por causa do mistério de Deus, irmãos. O maior mistério da história, o mistério que foi revelado a Paulo e consequentemente à igreja, era a causa da prisão de Paulo. O que nós vamos ver no andamento desses 13 versículos, Paulo estava preso por pregar de forma enfática que os gentios faziam parte do povo de Deus agora. Os judeus eles não gostavam da pregação de Paulo. A pregação de Paulo, que equiparava gentios e judeus, ela incomodava os judeus, incomodava os fariseus. É por causa dessa pregação que Paulo está preso. É por causa dessa pregação que Paulo ele é alguém que está encarcerado. É por causa desse mistério que Paulo ele está preso. E veja bem, a cabo de introdução, há duas coisas que nós precisamos observar aqui nesses primeiros versículos, logo de saída, logo no começo do lá. Há duas coisas aqui. A primeira delas, Paulo estava preso. Só que veja bem, o imperador daquele tempo era Nero. Quem governava sobre Roma era Nero. Só que Paulo no versículo 1 ele vai dizer assim: quando penso em tudo isso, eu Paulo, prisioneiro de Cristo. Nero era o imperador. Só que Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele não diz que está preso sob custódia de Nero. Ele não se denomina como um prisioneiro de Nero. Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo. É por causa de Cristo que eu estou aqui. É por causa de Cristo que eu estou. Paulo não se considerava um prisioneiro de Cristo e não de Nero, que era o imperador naqueles dias. Paulo, irmãos, não olhava para a vida apenas de uma mente humana.
Sabe como Paulo olhava para a vida? A vida pela ótica da soberania de Deus. Ainda que ele tivesse sido preso pelos romanos, ainda que os judeus trabalhassem para a prisão dele, Paulo sabia que ele não estava lá em última instância por causa dos romanos, nem dos judeus. Era pela vontade de Deus. Por que eu estou preso? Porque Deus, na sua soberania, quis que eu estivesse aqui. Não foi Nero que me colocou nesse lugar, não foi Satanás que me colocou nesse lugar, não foram as circunstâncias que me colocaram nesse lugar. Foi Deus, na sua soberania, que permitiu que isso acontecesse. Paulo, ele sabia olhar a vida de uma ótica através da soberania de Deus. Ele sabia que em última instância era Deus que estava permitindo aquilo. Paulo estava convencido de que toda a sua vida, toda ela, incluindo sua exaustiva prisão, estava sob o senhorio de Cristo. Paulo, ele estava consciente disso. A minha vida está debaixo da soberania de Deus. Essa prisão, por mais triste, dolorosa e cansativa que seja, eu sei que ela está debaixo do senhorio de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos as situações das nossas vidas com uma ótica humana. Nós conseguimos enxergar apenas um palmo para frente do nosso nariz. Muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas, e que tudo aquilo que nós passamos, seja de bom, seja de mal, está debaixo da soberania de Deus. Veja bem, os momentos alegres das nossas vidas estão debaixo da soberania de Deus, mas os momentos tristes, os momentos dolorosos, os momentos cansativos, eles também estão debaixo da soberania de Deus. Era assim que Paulo enxergava a vida, pela ótica da soberania de Deus. Ele estava convencido de que toda a sua vida, toda ela, estava debaixo do senhorio de Cristo. A segunda coisa que nós precisamos observar aqui, ainda na introdução, é que além de Paulo se considerar prisioneiro de Cristo, ele se considerava prisioneiro por amor aos gentios. Então ele estava preso sob o senhorio de Cristo, mas por amor aos gentios, por amor àqueles que não pertenciam à aliança. Paulo estava preso por pregar que os gentios foram reconciliados com os judeus, e que agora formavam um só corpo. Paulo estava, irmãos, naquele momento, dentro de uma cela de cadeia, que não é as celas de cadeia que nós vemos hoje, era muito pior do que é hoje. Paulo estava lá, prisioneiro, naquele momento, sofrendo. E sabe pelo que ele estava sofrendo? Pelas verdades que ele pregava. As verdades que Paulo pregava, o amor que ele tinha pelos gentios, foi o que causou a prisão dele. Paulo estava sofrendo pelas verdades que pregava, sofrendo por amor aos gentios. E sabe o que nós vamos ver no restante do texto? Nós vamos ver que há dois privilégios que Deus, ele concedeu a Paulo, e que sucessivamente concedeu à igreja, que somos nós. Há dois privilégios que Deus concedeu a Paulo, e que sucessivamente Ele concedeu à igreja. Privilégios que são dom da graça de Deus. Esses dois privilégios que Deus concedeu pela graça a Paulo, e que sucessivamente Ele concedeu a nós, eles serão o centro do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre dois privilégios que Deus concedeu a Paulo, dentro desse mistério, que é o maior mistério da história. Qual o primeiro privilégio que Paulo recebeu? Uma revelação. O primeiro privilégio que Paulo recebeu pela graça de Deus, e que sucessivamente a igreja recebe, é uma revelação. Olha o que vai dizer, nós vamos ler os primeiros 6 versículos de novo. Diz assim: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente, em poucas palavras,
o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo. A minha tradução diz segredo, talvez a sua diz revelação, não sei como diz a sua tradução, mas a minha tradução diz segredo. Talvez a sua tradução diga revelação. A minha tradução ela simplifica um pouco mais, né, o significado da palavra. Mas Paulo aqui ele recebe uma revelação. Sabe o que nós vamos ver aqui nesses primeiros 6 versículos? Que a primeira coisa que Paulo ele vai fazer, ele vai definir o que é um mistério. Ele vai trazer clareza sobre o que é um mistério. O que é o mistério que a palavra diz? A primeira coisa que Paulo faz é definir o que é mistério. Essa palavra é usada 3 vezes aqui em 9 versículos. Nesses primeiros 9 versículos, no versículo 3, no versículo 4 e no versículo 9, Paulo vai usar essa palavra revelação, segredo ou mistério. E Paulo vai definir o que é isso. O mistério, né? Os crentes gostam do mistério. É mistério de Deus. Paulo vai definir o que é o mistério aqui. E veja bem, quando Paulo fala de mistério aqui, a gente não pode pegar uma palavra da Bíblia, irmãos, e traduzir ela no nosso português e pegar o mesmo sentido dela, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mistério em português, na nossa língua, significa uma coisa. Só que mistério, escrito na palavra de Deus, significa outra coisa totalmente diferente. O que nós precisamos ter um entendimento é que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Ela foi escrita aqui, o Novo Testamento, principalmente no grego. E uma palavra no grego, ela não tem nada a ver com uma palavra no português. A palavra mistério que Paulo usa aqui é uma palavra no grego, é uma palavra no português. Quando nós falamos de mistério, o mistério que Paulo está falando aqui tem um sentido totalmente diferente totalmente diferente. Quando foi o que você pensa? É mistério, algo que está encoberto. Quando fala o que você pensa? Algo que precisa ser decifrado, revelado. E esse é o sentido de mistério na língua portuguesa. Algo que está encoberto, algo enigmático, algo inexplicável, né? Mistério é incompreensível. Só que quando Paulo fala de mistério, ele não está falando de algo enigmático, incompreensível. Quando Paulo fala de mistério, mistério no grego está falando de alguma coisa que foi revelada, não de uma coisa que está escondida. Mistério aqui não é algo que está encoberto, que está claro, está patente aos olhos de todos. A palavra grego, irmãos, em que foi escrito a carta aos Efésios, é um segredo revelado. É sobre isso que Paulo está falando. O mistério esteve oculto, o segredo que outra hora esteve encoberto foi revelado. Agora já não está mais encoberto. Veja bem, a Bíblia não é um livro de mistérios. Quando você lê a Bíblia, você diz, não, eu li um mistério na Bíblia, assim, ó, meu Deus, que mistério. Não, aqui está a palavra revelada de Jesus. Aqui está a palavra clara de Jesus. Não existem mistérios na palavra de Deus. É nós que gostamos de espiritualizarmos, né? Meu Deus, que mistério, mistério de Deus, pastor. Estava lendo a Bíblia e teve um mistério. E qual mistério? Não posso falar, está encoberto. Ainda está encoberto esse mistério, ainda não posso falar. Então ainda não tem capacidade de entender o mistério, precisa amadurecer mais na fé. Não, a Bíblia não é um livro de mistérios, ela é um livro, a palavra revelada de Deus. Aqui não está o mistério, aqui está a palavra revelada. O mistério esteve oculto, mas não está mais, foi revelado a nós. Paulo recebeu essa revelação hoje está patente à igreja, está aberta aos olhos da igreja.
foi dada à igreja. A palavra mistério é um segredo que já foi revelado. E aí eu gostaria que colocasse para nós a primeira citação de John Stott. Olha o que John Stott vai falar sobre a questão da palavra mistério. No cristianismo, não há mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. No cristianismo não existem os mistérios que o pastor, o apóstolo e o mestre, eles são aqueles que dominam esse mistério. Não existe isso, irmãos. Não há mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Pelo contrário, os cristãos são verdades que, embora fuja a descoberta humana, foram revelados por Deus e pertencem abertamente a toda a igreja. Então os mistérios da palavra de Deus, eles foram revelados. E eles pertencem não ao pastor, não a uma elite espiritual, mas a toda a igreja. Está aberto a mim, está aberto a você. Eu não sou o detentor dos mistérios de Deus, não, a igreja recebeu essa revelação. A igreja recebeu esses mistérios. Mistérios que não são mistérios esotéricos, sabe, irmãos? Porque as pessoas usam essa palavra para tentar demonstrar talvez uma espiritualidade que não existe. Deixa eu falar algo para você, irmão. Se tem uma coisa difícil no nosso tempo é querer ser crente comum, sabe? Crente simples. Crente que não crê numa coisa arada que todo mundo crê. Quando você não crê no que não é de incrédulo. Já parou para notar? Não, mas você não crê nisso, irmão? Não creio. A Bíblia não diz que eu preciso crer nisso. Não, mas então você não tem fé. Então você é um incrédulo. Esse é o cristianismo esotérico, irmão. É o cristianismo a tudo. É o cristianismo que se cai uma folha no chão, ele espiritualiza. Quando ele está espiritualizando, meu Deus, agora aconteceu isso aqui, meu Deus do céu, que mistério. Não, irmãos. Muitos de nós perdeu a razão de mistérios. Que mistérios são esses? Os mistérios que nós criamos ou o mistério que foi revelado? O mistério ele foi revelado à igreja, irmãos. Não há mistérios esotéricos reservados para uma elite espiritual. Deixa eu falar para você, fuja de todo pastor e pregador que fica falando, mistério de Deus, tem um mistério para a tua vida, mistério para te revelar. Fuja, irmão, fuja. Fuja, que isso é só uma tentativa de dominar você, de tentar você ficar, fazer você ficar subjugado a alguém que parece transparecer uma espiritualidade que não existe. O que nós precisamos voltar? A simplicidade do evangelho, irmãos. A simplicidade das coisas da igreja. Sair do esoterismo, sair daquela espiritualidade que não é a espiritualidade cristã. O evangelho, ele não está ao alcance apenas de uma elite espiritual, ele está aberto a toda a igreja. Sabe, não é o pastor que tem a revelação do evangelho e ele transmite a revelação do evangelho para você, não. O evangelho está aberto a toda a igreja. Não existe uma casta, não existe uma elite espiritual, não, está aberto a nós, irmãos. O que um pastor faz, o que um pregador faz, ele apenas ensina esse evangelho, ele apenas traz clareza sobre esse evangelho, mas está aberto a você. Não está sobre o poder de um pastor, sobre uma elite espiritual, mas está aberto a toda a igreja. É o que Paulo vai dizer no verso 5, olha o que ele diz: que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Quando Paulo está escrevendo aqui, o cânon bíblico está aberto, irmãos. Então Paulo está recebendo uma revelação, ele e os apóstolos, os profetas. A revelação que eles recebem se torna a palavra de Deus que nós temos hoje. Hoje o cânon está fechado, hoje a revelação está clara a todos nós, está aberta a toda a igreja, está ao seu alcance, irmão.
A compreensão do Evangelho está ao seu alcance. A compreensão do Evangelho está ao alcance e aberta a toda a igreja. O problema é que hoje muitos entendem por mistério alguma coisa estranha. Mistério se tornou alguma coisa enigmática. Sabe, precisa ser decifrado. Precisa de uma chave. Então eu tenho a chave. Eu tenho o código, você já ouviu essa? Eu tenho o código que destrava você, o código que vai fazer você romper. Então você vem para o culto e eu tenho o código que vai destravar a sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida emocional. Isso não é evangelho, irmão. Isso é apenas um misticismo criado. É o misticismo gospel, sabe? Que faz as pessoas acharem que isso é espiritual. Se precisa de uma chave, então hoje mistério se tornou o sinal de algo enigmático. Você olha para Paulo escrevendo e você não acha nada de enigmático ali. Você não vê Paulo dizendo chave para compreender a revelação. Você vê Paulo dizendo o mistério foi revelado, não está mais oculto. Você não precisa de uma chave, não é enigmático. Veja bem, não é difícil de você compreender. Não está sobre o poder de uma elite espiritual. O mistério foi revelado. Paulo, o mistério era um segredo antes escondido, desvendado. E qual que é o mistério? Qual que é a fonte desse Cristo? O mistério que um dia esteve oculto e hoje foi revelado. Ele tem a sua fonte, a sua substância em Cristo. 4. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. A respeito de Cristo. Cristo é a fonte desse mistério, é a substância desse mistério. E veja bem, Paulo, ele tem a revelação desse mistério, não por informação, não foi estudando que ele descobriu isso. Paulo tem a revelação desse, alguém contou para ele. Paulo, ele recebe a revelação desse mistério da parte de Deus. Deus revelou diretamente para Paulo isso. É o que vai dizer o verso 3, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Paulo, quando recebe essa revelação diretamente de Deus. É Deus que revela o mistério a Paulo. É Deus que traz clareza sobre esse mistério para Paulo. Veja bem, por isso que isso é escriturístico para nós. Essa palavra aqui é a palavra inspirada. O que Paulo está escrevendo aqui foi o que ele próprio Deus, a revelação que ele recebeu do próprio, e ele vai deixar claro a natureza exata do mistério, com ênfase e clareza, lá no verso 6. Aqui Paulo ele vai falar sobre o mistério. Qual era o mistério que um dia esteve oculto, mas que foi revelado a Paulo, que foi revelado aos profetas, e que sucessivamente foi revelado à igreja? Paulo vai dizer no verso 6, este é o segredo revelado, este é o mistério que outrora esteve oculto, tanto os gentios como os judeus, que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo. Paulo então ele traz qual que é a revelação desse mistério. Que mistério é esse? Judeus e gentios são um. Judeus e gentios foram unidos à igreja por Cristo. Não há mais separação. Não há mais divisão entre judeus e gentios. Diante de Cristo, todos aqueles que creem em Jesus se tornam partes da sua igreja, membros da sua igreja. O maior mistério da história fala a respeito de Cristo e um único povo, judeus e gentios.
Judeus e gentios agora são ambos participantes das riquezas herdadas pelos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo e desfrutam da mesma promessa. Esse era o mistério. Esse era o mistério que outrora esteve oculto e que agora foi revelado. Judeus e gentios fazem parte da igreja juntamente quando creem em Jesus. Não há mais separação entre eles, não há mais divisão entre eles. O mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos a Cristo. E Deus revelou isso a Paulo. No versículo 3 ele revela isso a Paulo. No versículo 5 ele revela isso aos santos apóstolos e profetas. E em Colossenses 1:26, põe para nós. Em Colossenses 1:26, Paulo vai dizer que esse mistério foi revelado aos santos, à igreja, ao povo de Deus. Olha o que diz Colossenses: essa mensagem foi mantida em séculos e gerações, revelada a seu povo santo. Põe o 27 para nós. Pois Deus queria que eles soubessem as riquezas gloriosas desse segredo, vocês, os gentios. Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar de sua. Então veja bem, o mistério que esteve oculto foi revelado aos santos apóstolos e hoje ele é revelado e entregue também a Jesus. Assim como Paulo recebeu o privilégio da revelação, esse privilégio se estendeu à igreja e a igreja também recebeu esse privilégio. Agora, irmãos, esse mistério é uma possessão da igreja universal, que não é a igreja de Edir Macedo, amém? A igreja universal é a igreja de todo mundo, a igreja de Jesus que está espalhada por todo mundo. O segundo privilégio que Paulo recebe, além da revelação, Paulo ele recebe uma comissão. Então veja bem, Paulo recebeu a revelação e sucessivamente essa revelação foi dada à igreja, ao povo santo. Só que Paulo também recebe uma comissão. E sabe o que acontece? Sucessivamente a igreja também recebe uma comissão. Uma comissão é uma ordem de envio ou de partida. Paulo ele recebeu uma comissão. 7 ao verso 13 novamente. Olha o que vai dizer: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todos, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Vamos aqui desmembrar um pouquinho esses versículos. Paulo ele recebe uma revelação, e após receber uma revelação, ele recebe uma comissão. E é exatamente isso que acontece: todo aquele que compreende o Evangelho automaticamente é comissionado a pregar o Evangelho. Então você compreendeu o Evangelho, você tem uma comissão: pregue o Evangelho. É o que Jesus diz em Mateus 28, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma comissão, é um envio. Quando nós olhamos para o versículo 6, o que Paulo vai fazer? Paulo ele vai equiparar o mistério que foi revelado ao Evangelho. Ainda no versículo 6 ele vai dizer assim: este é o segredo revelado, tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Paulo ele equipara essas duas coisas: o mistério que esteve oculto e foi revelado ao Evangelho. Veja bem, irmãos,
é o evangelho que une judeus e gentios. É o evangelho que une os povos nesse mundo. É o evangelho que une eu e você aqui. Nós somos diferentes. E sabe o que tem poder de unir pessoas diferentes? O evangelho. Nenhum de nós é igual aqui. Nenhum de nós tem a mesma cor, nenhum de nós veio da mesma família, nenhum de nós tem a mesma cultura, nenhum de nós tem a mesma criação. E sabe o que nos une na igreja? O evangelho. O evangelho une-nos, embora nós sejamos diferentes uns dos outros. Eu não sou igual ao Joel, não sou igual a Manu, não sou igual a Ismael, não sou igual ao Nicolas, e eles também não são. Sabe o que nos une aqui? O evangelho da graça. Nós estamos aqui por causa do evangelho da graça. É o evangelho que une judeus e gentios. É o evangelho que une os povos diferentes nesse mundo, irmão. É o evangelho que nos une. É o evangelho que nos faz igreja. É o evangelho que faz um grupo de pessoas se prostrar e estar em volta de Cristo, ao redor de Cristo. É o evangelho que une judeus e gentios. O mistério foi a verdade revelada a Paulo. E é o evangelho a verdade proclamada por Paulo. O evangelho é essa verdade que Paulo proclama, e no verso 7 ele vai dizer: pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi, olha isso aqui, irmãos, o privilégio. Pela graça e pelo poder de Deus, e o privilégio de servir anunciando essa. Sabe o que me chamou a atenção nesse versículo 7 aqui? É que para Paulo, o evangelho era um privilégio. Ele diz: eu recebi o privilégio, pela graça e pelo poder de Deus, um fardo. Ele não vê a pregação, ainda que seja uma obrigação, ele não vê ela como uma obrigação. Ele não vê a pregação como algo cansativo. Ele não vê a pregação como algo difícil. Vai falar sobre o privilégio de pregar, sobre pregar, ele diz: é um privilégio. Eu recebi o privilégio, pela graça de Deus, de servir anunciando as boas novas. Deixa eu falar algo para você aqui, meu irmão. Você que está aqui hoje, essa noite, irmão, se você quer saber se você tem um chamado específico para pregar o evangelho, preste você aqui. Pastor, eu quero saber se eu tenho um chamado específico para o evangelho. Sabe como você descobre se você tem esse chamado específico? É como você encara isso. Como você encara a pregação do evangelho? Não, eu tenho um chamado específico, Deus me chamou para pregar. Ok, como você tem encarado isso? Pregar o evangelho para você é um privilégio ou um fardo? Quando falam para você: olha, você precisa pregar na igreja, você precisa pregar em um culto, você precisa pregar no seu trabalho. Quando você pensa em pregação, o que você pensa? Que privilégio eu tenho de pregar o evangelho. Olha que privilégio de comunicar a palavra de Deus. Você encara isso como um privilégio ou como um peso? Pastor, eu quero saber se eu tenho um chamado específico para pregar o evangelho. Como você encara o estudo da palavra de Deus? Chamado específico, você vai ver o estudo como um privilégio, ou algo chato. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu gosto de pregar, mas não gosto de estudar. Só que se você não gosta de estudar, você não pode pregar. Não pode, irmãos. Não, mas eu tenho um chamado específico. Se você tem um chamado específico, para você vai ser um privilégio investir os seus recursos para adquirir conhecimento, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para ensinar mais a palavra de Deus. Alguém que tem um chamado específico, irmão, ele vê como um privilégio pregar o evangelho. E veja bem, Paulo está dizendo que é um privilégio. E se nós olharmos o que um pregador, o que um pastor, o que um ensinador precisa para pregar o evangelho, irmão, a maioria de nós não vai ver como um privilégio. A maioria de nós, irmão, não estaria disposto a ficar, sei lá, um dia num quarto, ou uma semana lendo, estudando, meditando, anotando. A maioria de nós veria isso como cansativo. Só que para quem prega é um privilégio.
Foi assim que Paulo encarou. Ele diz: olha, pela graça e pelo poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ele não diz pelo meu conhecimento, ele diz pela graça, porque o chamado a pregar e servir ao Senhor com a pregação do Evangelho é obra da graça. Veja bem, um pregador estuda, um pregador investe, um pregador conhece, mas nunca é sobre o que ele faz, é sempre a graça de Deus. O próprio Paulo vai dizer: pela graça de Deus sou o que sou. É a graça de Deus que chamou Paulo, é a graça de Deus que chamou a mim, é a graça de Deus que talvez tenha chamado alguns de vocês para o ministério específico da pregação da palavra. E sabe como você que está aqui deveria encarar isso? Como um privilégio, irmão. É um privilégio poder sair de casa num domingo. Para mim é um privilégio poder vir aqui, abrir a minha Bíblia e pregar essa palavra que não é minha, é a palavra de Deus. E poder comunicar uma palavra que não é minha, é a palavra de Deus. Nós deveríamos encarar isso como um privilégio. E talvez você, irmão homem que está aqui, talvez você deveria encarar o seu chamado específico como se dedicando a isso, se entregando a isso, rendendo a sua vida, o seu tempo com isso, porque o mundo está precisando de homens que preguem o Evangelho. A igreja do Senhor, não só a nossa, a igreja do Senhor, ela está precisando de homens que estão dispostos a servir a ela, através da pregação do Evangelho, através do anúncio das boas obras. Homens que olham para a pregação como um privilégio, como um dom de Deus. Paulo diz: olha, pela graça eu recebi isso. E no verso 8 ele vai dizer: eu sou o mais indigno de todos, eu sou o menor de todos. No verso 8 Paulo vai chamar a si mesmo de o menos digno de todo o povo santo. Olha o que diz a parte A: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo. Ele diz: olha, pela graça eu recebi, pela misericórdia eu recebi, pelo poder de Deus eu recebi, mas eu sou o menos digno de tudo isso. Eu não mereci estar aqui. Quando você olha 1 Timóteo, o próprio Paulo está dizendo: eu fui perseguidor da igreja, eu era blasfemador, mas Deus pela sua graça me chamou. Paulo olha para ele e diz: olha, eu sou o menos digno de todo o povo santo. E ele não está aqui querendo ser hipócrita, irmão. Sabe, ele não está aqui querendo, dizer: não, eu vou ser autopiedoso, eu vou dizer que eu não sou merecedor, eu não sou digno. Não, Paulo não está sendo hipócrita aqui. Ele não está querendo promover uma autopiedade ou se afundando em autopiedade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, está fazendo aqui? Ele está minimizando quem ele é e engrandecendo o que ele faz. Sabe o que Paulo diz? Eu sou o menos digno de tudo isso, mas o que eu faço é algo poderoso. Paulo está dizendo mais ou menos assim: eu não sou ninguém, mas a palavra que eu prego, ela é poderosa, porque ela não é minha. Paulo está dizendo: eu sou o menos digno de tudo isso que eu estou fazendo, mas o que eu estou fazendo não é meu, é do meu Deus. O que eu estou fazendo é grande. Paulo está minimizando quem ele é e engrandecendo o que ele está fazendo. Era como se ele estivesse dizendo: eu não sou ninguém, mas o que eu estou fazendo é algo grandioso. E essa é a visão que nós deveríamos ter. Nós não somos ninguém, irmãos, nós não somos nada, mas o que nós fazemos para o Senhor é algo grandioso. O que nós fazemos para Deus é algo poderoso. Nós não somos dignos de nada, somos como Paulo, o menos dignos de todos, mas o que nós fazemos é grande. Pregar o Evangelho, irmãos, é algo poderoso. Anunciar as boas novas é algo poderoso. Servir as pessoas é algo poderoso. Nós não somos nada, mas aquilo que nós fazemos é algo poderoso. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, é isso que ele está falando. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Deixa eu falar algo para você. Deus usa o Zé Ninguém. Você diz: mas eu sou um Zé Ninguém, pastor. Deus usa o Zé Ninguém, irmãos. Deus usa um Zé Ninguém. Sabe o que é a igreja? É um bando de Zé Ninguém que Jesus pela sua graça salvou e decidiu usar.
Deus pegou a mim, um Zé Ninguém, pegou a você, um Zé Ninguém, nós não éramos nada, estávamos afundados no pecado, mas Deus pela sua graça nos chamou, pela sua graça nos salvou. E aprove a Deus dizer: vou usar esse Zé Ninguém, vou usar esse aí, é um Zé Ninguém, mas vou usar ele na minha mão. Irmão, é melhor ser um Zé Ninguém na mão de Deus, irmão. É melhor ser um Zé Ninguém na mão de Deus do que ser alguém conhecido diante dos poderosos desse mundo. Seja um Zé Ninguém na mão de Deus, porque Jesus só usou Zé Ninguém. Você já parou para pensar? Jesus só pegou cabra triste, irmão. É pescador, é ladrão, é perseguidor da igreja. Você não acha ninguém bom na turma de Jesus, irmãos. Você pega Pedro, você pega Tiago, você pega Paulo, não tinha gente boa, irmão. Era tudo gente pecadora, era tudo homem comum. Eram pessoas que viviam uma vida como a minha e a sua, trabalhavam, pagavam contas, tinham que comer, eram cheios de pecados, eram, sabe, Pedro assim, um cara explosivo, irado, brabo. E Jesus vai lá e pega aquele Pedro, Zé Ninguém pescador, pega Tiago pescador, pega João pescador, ele vai lá e pega Levi na coletoria, irmão, que estava lá, sabe, pegando dinheiro que não era dele, cobrando impostos que não tinha que cobrar. Deus pegou aquele bando de Zé Ninguém e transformou em 12 homens, e esses 12 homens, irmãos, eles abalaram o mundo. A igreja chegou aqui por causa desses 12 Zé Ninguém. Então deixa eu falar algo para você, talvez você está aí sentado, irmão, e você está se sentindo um Zé Ninguém. Deus usa Zé Ninguém. A igreja está cheia de Zé Ninguém, irmão. Zé Ninguém são pessoas que Jesus pela sua graça chamou e disse: vou usar você. Eu era um Zé Ninguém. Você era um Zé Ninguém, não é mais, tá? Não é mais, você já foi salvo por Jesus. O que você precisa entender é que Jesus não usa pessoas especiais. Jesus não procura os mais capacitados, os mais dotados, os mais habilidosos. Ainda que tudo isso seja importante, ainda que tudo isso com o tempo vá acrescentar, na maioria das vezes Jesus usa pessoas comuns, pessoas simples. Você, eu, o João, a Maria, o Pedro, o José, sabe? Pessoas simples. Deus usa, irmãos, os Zé Ninguéms pela sua graça, na proclamação do seu santo evangelho. E o que Paulo vai deixar claro é a necessidade do poder de Deus para anunciar esse mistério. Veja bem, Deus usa Zé Ninguém, e o que você precisa ser? Um Zé Ninguém cheio do poder de Deus. Sabe, um Zé Ninguém que prega o evangelho debaixo do poder de Deus. Um Zé Ninguém que está cheio da presença de Deus. Um Zé Ninguém que está orando diariamente, buscando ao Senhor diariamente, que quando abre os lábios, prega o evangelho debaixo do poder do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Deus usou homens simples em toda a sua história, em toda a história da igreja. Só que veja bem, esses homens sempre foram homens e mulheres cheios do Espírito. Sempre foram homens e mulheres que pregaram debaixo do poder de Deus. Talvez eles não eram os mais intelectuais, mas eles tinham vida profunda com Deus. Eram homens que estavam carregados da presença de Deus. E Paulo deixa claro que o evangelho ele precisa ser pregado debaixo do poder de Deus, anunciado debaixo do poder de Deus. A pregação é um dom, mas ela não pode ser exercida sem poder. Pregar é um dom, irmão, sabe? Alguns têm o dom para pregar, assim como alguns de nós. Eu acho que eu tenho, não sei, estou tentando descobrir, estou orando para Jesus me revelar esse mistério. Mas alguns têm o dom de usar o púlpito, de pregar para pessoas, e essa pregação ela é dom, irmãos. Só que não adianta ter o dom se não busca o poder do Espírito Santo. Não adianta ter o dom se não buscamos a presença do Espírito Santo. A pregação é um dom, mas esse dom não pode ser exercido sem o poder. Paulo vai dizer no verso 7, pela graça e pelo grande poder de Deus. É pelo grande poder de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho debaixo do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, carregados da presença do Espírito Santo. E quando falamos poder do Espírito Santo, não estamos falando de sinais miraculosos, ainda que eles existam. Estamos falando de pessoas que vivem uma vida santa, que buscam ao Senhor diariamente,
que santificam as suas vidas ao Senhor, que dedicam as suas vidas diariamente ao Senhor. O Evangelho precisa ser pregado debaixo do poder do Espírito Santo, irmãos. Então deixa eu falar algo para você: pregue o Evangelho, mas antes de pregar, se encha do Espírito Santo, busque o Espírito Santo, busque uma vida cheia do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz seguidamente: busquem a Deus, se encham do Espírito Santo, tenham uma vida cheia do Espírito Santo. O Evangelho precisa ser pregado debaixo do poder do Espírito Santo. Paulo ele vai desenvolver, irmãos, o privilégio de pregar o Evangelho em 3 etapas. Ele vai desenvolver isso, o privilégio de pregar o Evangelho em 3 etapas. A primeira etapa de pregação do Evangelho que Paulo desenvolve: pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que diz o verso 8. Na parte B ele vai dizer assim, vamos ler todo o 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Então Paulo diz que ele recebeu pela graça o privilégio de falar dos tesouros infindáveis, ou na sua tradução, das riquezas insondáveis, que os gentios receberam em Cristo. O Evangelho, irmãos, são as boas novas, e essas boas novas têm a ver com as insondáveis riquezas de Cristo. Que riquezas são essas? Nós falamos delas nos primeiros capítulos. O que são as riquezas? Ressurreição da morte e do pecado, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, reconciliação com Deus, são uns com os outros, ingresso na família de Deus, a gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. E como essas riquezas são? Inesgotáveis. As riquezas de Cristo são inesgotáveis, infindáveis. Elas não acabam, irmãos, elas não terminam. Põe para nós a segunda citação de Hernandes Dias Lopes. Ele vai comentar sobre esse versículo seguinte. Ele vai dizer o seguinte: como a terra é vasta demais para ser explorada, como o mar é profundo demais para ser sondado, também o é o Evangelho de Cristo. O Evangelho está além do nosso entendimento. Não precisamos viver como mendigos, já que temos as riquezas deste Evangelho bendito. O Evangelho é profundo demais, irmão, sabe? Ele é tão profundo, mais profundo que o oceano. Você viu o Titanic lá? Os caras desceram lá, desceram, eles não chegaram nem na metade, explodiu o negócio lá, amassou aquela cápsula, e eles não chegaram nem na metade da profundidade que tem o oceano. O oceano é profundo, mas o Evangelho é mais profundo que o oceano, irmãos. A terra é extensa, é difícil explorar a terra, mas o Evangelho ele é mais extenso que a terra. O Evangelho muitas vezes ele é lógica humana, só que sabe o que nós temos? Riquezas insondáveis nesse Evangelho, e nós não podemos viver como mendigos espirituais, irmãos. Nós temos essas riquezas disponíveis a nós, riquezas infindáveis, riquezas inesgotáveis. A segunda etapa que Paulo vai citar aqui, além de pregar as insondáveis riquezas do Evangelho aos gentios, é o ministério a todos os homens, ou o mistério a todos os homens. No verso 9 diz assim: e de explicar a todos esse segredo, o Criador de todas as coisas manteve oculto desde o princípio. Paulo ele vai definir a pregação do Evangelho aqui, não como o anúncio das boas novas, mas como a iluminação da mente das pessoas. John Stott, pode botar aqui a terceira citação. John Stott ele vai dizer o seguinte: nós mesmos devemos nos lembrar que o Evangelho é o meio que Deus ordenou para trazer aos que estão em trevas. O que nós precisamos? Há muitas pessoas em trevas, e nós precisamos nos lembrar que o Evangelho é o meio que traz luz às trevas das pessoas.
Quem aqui está com uma vida em trevas? Estende a mão assim. Estende aí, você deve conhecer umas quantas, né? Como é que essas pessoas vão sair das trevas? Através da pregação do Evangelho. O Evangelho é o meio que Deus usa para trazer luz aos que estão em trevas. E essa era a missão recebida de Cristo. Paulo tinha um chamado, o chamado de trazer luz para aqueles que estavam em trevas. A igreja tem um chamado. A igreja tem um chamado para aqueles que estão em trevas. E como nós trazemos luz para aqueles que estão em trevas? Pregando o Evangelho, comunicando as boas novas. O diabo, irmãos, tem cegado o entendimento de muitas pessoas, muitas. O diabo tem trabalhado de uma forma tão veloz no nosso tempo. Nós estamos preocupados se o diabo vai possuir pessoas. Então o que nós estamos esperando? Que as pessoas caiam possessas no chão, tomadas por um espírito demoníaco. Só que veja bem, o diabo tem trabalhado não mais para possuir pessoas e fazer com que elas caiam endemoniadas. Ele tem trabalhado na mente das pessoas, no intelecto, irmãos. Sabe o que nós vemos? Que o ensino, as ideologias têm avançado numa velocidade assustadora. E sabe o que nós vemos? Que essas ideologias têm tomado a mente de muitas pessoas. Sabe o que é isso? É Satanás trabalhando para cegar o entendimento das pessoas. O diabo tem cegado o entendimento de diversas pessoas, de muitas pessoas. O Evangelho não tem resplandecido. Esse século tem cegado o entendimento delas. É o que Paulo diz, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo tem cegado o entendimento de pessoas, e por isso, irmãos, é urgente, é extremamente urgente a necessidade de evangelizarmos. É extremamente urgente a necessidade de trazermos luz para aqueles que estão em trevas. Porque o diabo tem trabalhado numa velocidade assustadora nesse mundo. Nós precisamos entender que é urgência. Você já parou para pensar? O diabo não tem folga. O diabo não para, ele não descansa, ele não dorme, irmãos. Ele está trabalhando 24 horas por dia. Ele tem cegado o entendimento das pessoas. Só que a igreja precisa entender a urgência da proclamação do Evangelho. Proclamar o Evangelho é algo urgente, irmão. É extremamente urgente proclamar o Evangelho, trazer luz onde há trevas, para que os olhos das pessoas venham ser abertos, para que elas vejam. Então nós precisamos abrir os olhos das pessoas. Nós precisamos trazer luz onde há trevas. Paulo aqui já não está se dirigindo mais a um grupo determinado de pessoas. Ele está se dirigindo à igreja, dizendo: igreja, vocês precisam pregar o Evangelho. Parece chato, né? O pastor fala isso todo domingo, irmão. Aí parece que o pastor não tem outra pregação. Todo domingo o pastor fala que a gente tem que pregar o Evangelho. É porque talvez você não está vendo a urgência que tem a pregação do Evangelho. É porque talvez você está distraído, disperso, irmão, e você perdeu esse senso de que o Evangelho, ele é algo urgente para os nossos dias, de que nós precisamos pregar o Evangelho, de que essa é uma obra da igreja. A terceira etapa que Paulo vai citar aqui do Evangelho é tornar conhecida a sabedoria de Deus aos poderes cósmicos. Olha o que diz o verso 10. Vai dizer assim: Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então olha o que Paulo diz no verso 10, que o plano de Deus era mostrar aos governantes celestiais, aos anjos, aos principados, às potestades. Paulo diz que Deus, ele deseja usar a igreja para mostrar a sabedoria de Deus aos anjos. Então veja bem, a igreja ensina aos anjos sobre a sabedoria de Deus. É isso que Paulo está falando. A igreja ensina aos anjos. O Evangelho é endereçado aos homens, mas também traz lições aos anjos. Os anjos aprendem com a igreja. Os anjos aprendem olhando para a igreja do Senhor nessa terra.
Veja bem, os anjos, eles conhecem o poder de Deus, mas eles não sabiam do propósito eterno de Deus, porque eles não são oniscientes. Eles não sabiam do que Deus faria através da igreja. E hoje eles são espectadores, irmãos, daquilo que acontece na igreja. A multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada aos anjos, aos poderes cósmicos, através da igreja. Preste atenção nisso aqui. O evangelho está no palco da história. No palco, é como se fosse uma peça de teatro. Preste atenção. Veja bem, o maior espetáculo do mundo é o evangelho. O maior espetáculo do mundo é o que Deus está fazendo através da igreja na terra hoje. Veja bem, você pode olhar os sucessos de bilheteria no mundo. Esse não é o maior sucesso que existe. Esse não é o maior filme, ou a maior trama que existe. O evangelho está no palco da história como o maior espetáculo do mundo. Enquanto o evangelho se espalha por todas as partes do mundo, a igreja se desenvolve. É como se fosse a encenação de um grande drama, uma grande peça de teatro. A história é o teatro. A história, desde que Deus começou a trabalhar neste mundo, a história é o teatro, irmãos. O mundo que nós vivemos, ele é o palco dessa peça. Ele é o palco desse drama. Os membros da igreja, eles são os atores desse drama. Eles são aqueles que participam desse drama, que estão encenando essa peça. Veja bem, Deus, ele é o autor. Deus, ele é o diretor. E Deus, ele é o produtor dessa peça. Sabe o que acontece? Ato após ato, cena após cena, essa história, ela continua a se desdobrar. Então o que nós vimos? Existe um diretor, existe uma peça, existe um palco, existe toda uma trama, como num teatro comum. Mas o que faltou? Faltou os espectadores. Quem está assistindo a tudo isso? Quem está assistindo a esse grande drama? Quem está no auditório dessa peça? Os anjos. Veja bem, irmãos, os anjos são os espectadores do drama da salvação. Os anjos estão assistindo, sabe, de camarote, essa grande peça, essa grande história, esse grande drama. E John Stott, ele vai dizer o seguinte: a história da igreja cristã fica sendo uma escola superior aos anjos. Os anjos estão aprendendo com a igreja. Os anjos estão assistindo tudo que Deus está fazendo na igreja e através da igreja nesse mundo. E sabe o que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo sobre a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos estão aprendendo sobre a igreja. Quando você, irmão, compreender o que é a igreja e o que a igreja tem em Cristo, isso lhe dará poder, irmãos, e grande confiança para viver uma vida poderosa. Quando você compreender o que é a igreja, aqui nós vamos falar agora de forma mais específica, já indo para o final da mensagem. Quando nós compreendemos o que é a igreja, quando nós entendemos o propósito da igreja, irmãos, nós recebemos grande confiança para viver uma vida poderosa. Quando nós olhamos para o verso 12, Paulo, ele vai usar 3 palavras no verso 12, que falam sobre o sentido dessa verdade anunciada por ele. Olha o verso 12 comigo. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Paulo usa 3 palavras aqui, que apontam, indicam essa verdade anunciada por ele: a palavra ousadia, a palavra confiança e a palavra acesso. Paulo, ele usa essas 3 palavras, e essas 3 palavras apontam para essa verdade que ele anuncia. O que Paulo está dizendo é que agora todos nós temos liberdade de nos aproximar livremente de Deus por meio de Cristo. Agora nós temos liberdade, é quase o mesmo texto de Hebreus, que diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Agora nós temos liberdade, somos livres para estar diante de Cristo.
Paulo, irmãos, quer que os crentes entendam que o plano da redenção prosseguirá. Ele quer que eles entendam que, embora ele estando preso, o que Deus começou não vai parar. Embora ele estando em cadeias, o plano da redenção ele se concretizará. O que Paulo está querendo que aqueles irmãos entendam é que Deus não falhou porque ele está na prisão. Deus não falhou com o seu plano porque ele está preso. Paulo está querendo incentivar aqueles irmãos dizendo: nada para o plano de Deus, nada para a obra de Deus, nada para o avanço da igreja de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos, ter em mente. Nada para a igreja, nada para o plano de Deus. Veja bem, nada nem ninguém, irmão. Não é um governo humano que parará o avanço da igreja. Hoje nós não, mas muitos andam assustados, dizendo: meu Deus, a igreja vai ser perseguida. Agora o PT está governando, a esquerda está governando, as ideologias vão perseguir a igreja. A igreja sempre foi perseguida, sempre. Se você estudar a história da igreja, a igreja sempre foi perseguida, irmão. E veja bem, Deus não vai parar o seu plano e o seu propósito porque alguma coisa aconteceu aqui na terra. Nada para o plano de Deus, nada para o avanço da igreja, nada impede a igreja de continuar crescendo, irmão. Veja bem, a igreja não depende, irmão, de um governo humano e político, ela depende do Senhor. Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, da nossa igreja, de toda a igreja de Cristo, irmãos. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu estou preso, mas Deus vai continuar fazendo o que Ele tem para fazer. Deus, Ele tem um plano, e o plano de Deus, Ele se concretizará. Paulo, irmãos, está mostrando àqueles irmãos que nem suas aflições o afastaram do caminho do Senhor. Ele está dizendo: olha, eu estou preso aqui, mas Deus cumprirá o seu plano. As minhas aflições não vão me afastar do caminho de Deus. Paulo poderia estar naquela prisão murmurando, irmão, sabe? Dizendo: que vida desgraçada, preguei, anunciei, gastei minha vida toda e agora estou aqui preso ainda. Eu vou abandonar, não quero mais, quero saber de mais nada. Ele poderia, Paulo tinha todos os motivos para negar Jesus, para abandonar tudo, irmão, para virar as costas. Mas sabe o que ele está ensinando aqui? Que nenhum sofrimento pode nos afastar do caminho do Senhor. Paulo está querendo ensinar para os irmãos de Efésios e para nós que nada, por mais difícil que seja que nós estejamos passando, pode nos afastar do caminho do Senhor. Ele estava em uma prisão, irmãos. Ele estava preso, algemado lá, passando frio, passando fome. E sabe o que ele diz? Sabe o que ele está ensinando? O meu sofrimento não me afastou do caminho. O seu sofrimento, meu irmão, não pode te afastar do caminho. Pastor, eu estou sofrendo, Não, o seu sofrimento não pode afastar você do caminho. Sofra, irmão, viva o sofrimento, passe por ele, enfrente ele, mas permaneça no caminho com o Senhor. Fique no caminho, continue andando no caminho. Os nossos sofrimentos não podem ser motivo e nem desculpa do nosso afastamento do Senhor. Sofra com Jesus. Sofra com Ele, passe as provas com Ele, passe as dificuldades com Ele, viva os dias maus da sua vida com Ele, mas não abandone o caminho, permaneça firme no caminho, irmão. Nós olhamos para a vida de Paulo, irmãos, nós olhamos para o que Paulo está escrevendo aos Efésios, e sabe o que nós podemos observar? Era central na vida de Paulo. A igreja era central na vida de Paulo, na teologia de Paulo. A igreja não era mais uma coisa para Paulo. A igreja não era mais um compromisso para Paulo. A igreja ocupava um lugar central na vida dele. A vida de Paulo a igreja estava no centro. A teologia de Paulo tinha a igreja como centro. A igreja tinha um lugar de centralidade na teologia e na vida de Paulo. Nós olhamos para o versículo 11, e o versículo 11 vai falar desse eterno propósito. Paulo vai dizer: esse era o propósito eterno de Deus, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse era o propósito dele, manifestar aos poderes celestiais a multiforme sabedoria de Deus, e Ele cumpriu esse propósito em Cristo.
A igreja era central na vida de Paulo. A igreja é central no Evangelho e para o Evangelho. Ela é central para o Evangelho, irmãos. A igreja é central para o Evangelho. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar uns com os outros. A igreja era central na vida de Paulo. A igreja é central para o Evangelho. E a igreja é central na vida cristã. A igreja é central na vida cristã. E isso inclui tribulações e glórias. Olha o que diz o verso 13. Paulo vai dizer assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Veja bem, o sofrimento e a glória, eles estão intimamente ligados. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo por causa de vocês, igreja. Vocês estão ouvindo, Efésios? Eu estou sofrendo por causa de vocês. A honra é de vocês, ele vai dizer. A honra é de vocês, o privilégio é de vocês. O que nós precisamos entender é que se o nosso sofrimento traz glória para outros, bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, se o seu sofrimento trazer glória para outras pessoas, bendito seja o nome de Deus por isso, irmãos. Bendito seja o Senhor. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por tribulações, mas veja bem, se sofrer vai trazer glória para a vida de alguma pessoa, bendito seja o nome de Jesus, irmãos. Bendito seja Deus por isso. A igreja era central na vida de Paulo, é central para a pregação do Evangelho, é central na vida cristã. A igreja deve ser central para a nossa vida, irmão. A igreja deve ser central para a nossa vida. A igreja não é mais um lugar que você vem no domingo, não pode ser. A igreja deve ser central para a nossa vida. Como, irmãos, alguns de nós podem tratar com tanta displicência o que Deus leva tão a sério? Como? Veja bem, irmãos, como algumas pessoas tratam a igreja com tanta displicência. Fala igreja, não estou falando só da nossa igreja, irmãos, é a igreja. Como algumas pessoas tratam a igreja com tanta displicência, o culto com tanta displicência. Veja bem, a igreja é importante para Deus. A igreja é importante para Jesus, irmãos. Jesus ama a igreja. Jesus deu a vida pela igreja. Nós não podemos dizer que amamos a Cristo se nós não amamos a igreja de fato, porque Cristo ama a igreja. Quem ama Cristo ama o que Cristo ama. Como nós podemos tratar com tanta displicência o que Deus leva a sério, irmãos? Deus leva a sério a igreja. Deus leva a sério isso aqui, irmãos. Deus leva a sério o seu povo, que se Ele leva a sério, nós deveríamos levar a sério. Não é mais um culto, não é mais um dia, não é mais um placa, é a igreja. Deus leva a sério. E nós deveríamos levar muito a sério a igreja. Deveríamos tratar a igreja com displicência. Se como Paulo, irmãos, nós mantemos diante de nós a visão da igreja como família, como Paulo via a igreja, como Paulo via a igreja como sua morada, Paulo via a igreja como instrumento no mundo. Olhamos para a igreja como nossa família, como nossa casa, nossa morada, como um instrumento nesse mundo, irmãos. Então certamente nós vamos procurar tornar a igreja mais autêntica. Nós vamos procurar tornar a comunhão da nossa igreja mais cuidadosa. E nós vamos procurar tornar a comunhão da nossa igreja mais compassiva. Veja bem, Deus não abandonou a igreja. Ele não a abandonará. Nós olhamos para a igreja e vemos os diversos defeitos que ela tem. Inclusive a nossa igreja é cheia de defeitos, irmãos. Ela é cheia de problemas. Ela é cheia de dificuldades. E muitas vezes nós olhamos para os defeitos da igreja, para os problemas da igreja, e nós dizemos: não, vou sair da igreja, vou abandonar a igreja, não quero mais saber, essa igreja está cheia de problemas, essa igreja está cheia de... Não, nós abandonamos a igreja porque ela tem problemas, mas Deus não abandona ela com seus problemas. Deus olha para a igreja, vê os problemas dela e Ele não abandona ela, irmãos. Nós deveríamos
Nós deveríamos olhar para a igreja, ver os seus problemas, mas não usarmos os problemas como um modo de nos afastarmos dela. Pelo contrário, estamos vendo os defeitos dela. Talvez Deus está mostrando para nós aonde nós devemos colocar a nossa vida para consertar isso. Eu estou vendo que a igreja falta isso, a igreja tem esse problema. Deus está mostrando para você. Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu vou me colocar como alguém que vai solucionar esse problema aqui na tua igreja. Eu vou me colocar como alguém que vai resolver essa situação para a glória do teu nome aqui. Deus, Ele não abandona a igreja mesmo com os diversos defeitos que ela possa ter. Deus olha para a igreja, vê os problemas dela e está ali edificando ela, refinando ela, preparando ela. É isso que Ele está fazendo aqui conosco. Nossa igreja tem diversos problemas, você talvez não vê. Alguns de nós talvez vê mais, alguns de nós talvez vê menos, mas ela tem problemas. O que está fazendo? Mesmo em meio aos problemas dela, Deus está ali edificando ela. Está aqui nos edificando, nos refinando, irmãos, nos purificando, Ele está aqui trabalhando no meio do seu povo, está aqui nos forjando, está aqui acrescentando a nossa fé todo domingo, toda semana, todos os dias. Ele está aqui mesmo em meio aos diversos problemas que temos. Algo que eu sempre digo para os irmãos que vêm congregar com a gente: não somos uma igreja perfeita, não somos a melhor igreja do mundo, temos problemas, diversas dificuldades, temos muito para crescer, muita coisa para fazer. Jesus está aqui edificando essa igreja, que Ele está aqui purificando essa igreja, que Ele está aqui preparando uma igreja que vai ser Ares um dia. Nós cremos que Ele está aqui, irmãos. Nós não queremos ser a melhor igreja do mundo, não queremos e nunca seremos, porque essa igreja, ela não existe. Nenhuma igreja é perfeita, todas possuem defeito, e Jesus está trabalhando no meio da sua igreja, purificando. Se Deus não abandonou a igreja, irmãos, como nós podemos fazer isso? Como alguns de nós conseguem abandonar a igreja, irmão, se nem Deus fez isso? Há dois privilégios que Paulo recebeu e que a igreja recebeu: revelação e comissão. Nós recebemos a revelação do mistério, não é mais oculto para nós. Nós somos comissionados por Deus a pregar esse evangelho e esse mistério que outra hora esteve oculto. Nós vamos encerrar aqui, irmãos, com algumas aplicações. Diante desses dois privilégios recebidos por Paulo, que Paulo recebeu da parte de Deus, e consequentemente que nós recebemos como igreja, diante de tudo que nós abordamos nessa noite, algumas perguntas elas precisam ser feitas para nós, irmãos, para que nós venhamos a olhar, analisar, ver como estamos vivendo, ver como estamos tratando a igreja, ver como estamos levando a nossa vida. A primeira delas: você tem anunciado o maior mistério da história, que foi revelado à igreja debaixo do poder do Espírito Santo. Você tem anunciado esse mistério que hoje não está mais oculto a nós. Você tem pregado debaixo do poder do Espírito Santo. Você tem pregado debaixo da unção do Espírito Santo. Você tem pregado confiando que o Espírito Santo converterá o coração dos pecadores quando você comunica as boas novas. Você tem procurado fazer isso, meu irmão, proclamar o mistério que um dia esteve oculto, o maior mistério de toda a história. Uma segunda pergunta: diante da necessidade urgente de evangelização, você tem procurado trazer luz sobre a vida daqueles que estão em trevas e cegos? Nós sabemos que a evangelização é urgente. Nós conhecemos diversas pessoas que estão em trevas, mas o que estamos fazendo para trazer elas para a luz? Nós estamos preocupados em trazer luz àqueles que estão em trevas, em resgatar pessoas da escuridão, em trazer luz para aqueles que estão na escuridão. Estamos preocupados com a urgência da evangelização. Nós olhamos para o versículo 12, e Paulo ele vai falar que por meio da fé em Cristo, nós temos acesso ao Pai. Que por meio da fé em Cristo nós temos livre acesso, o caminho está aberto, nós podemos ir diante de Deus. A minha pergunta para você, irmão: como está a sua vida de oração? O caminho está aberto, você tem livre acesso a Deus, mas como está a sua vida de oração? Você tem orado?
Você tem buscado a Deus diariamente? Você tem dobrado os seus joelhos, sentado em uma cadeira, deitado no chão, não importa a posição, importa é a inclinação do coração. Como está a sua vida de oração? O caminho está aberto, nós temos livre acesso, mas nós temos desfrutado. Você tem orado, meu irmão? Você tem intercedido diariamente? Você tem buscado a Deus? Você tem clamado pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo favor de Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de devoção? Falei sobre isso quarta-feira aqui na escola. Como está a sua vida devocional? Quantos dias você não dobra o seu joelho para orar? Há quantos dias você não tira 30 minutos para falar com o Senhor? O caminho está aberto. Nós temos livre acesso. E nós não podemos usar esse livre acesso que temos só quando estamos passando por problemas. Veja bem, irmãos, Deus Ele quer o relacionamento conosco. O caminho está aberto a nós. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós olhamos para a vida de Paulo e sabe o que nós vemos? Que Paulo estava disposto a sofrer. Ele diz: eu sou prisioneiro por causa de vós. Eu estou sofrendo aqui por amor a vós. Eu estou aqui em cadeias, para quem livres. Paulo estava disposto a sofrer pelos irmãos. Ele estava disposto a sofrer pela igreja de Deus. Mas e você, meu irmão? E você que faz parte da igreja? E você que conhece as verdades do Evangelho? Você está disposto a tal sofrimento pela salvação de pecadores? Você está disposto a sofrer para que uma alma seja salva? Você está disposto a sofrer para que pecadores conheçam o Senhor? Você está disposto a sofrer para que a igreja de Jesus avance? Para que a igreja cresça? Para que a igreja se expanda? Uma pergunta para você que está aqui, que faz parte da igreja Casa na Rocha: você está disposto a sofrer para que essa igreja avance aqui nesse bairro? Para que ela cresça? Para que o Evangelho se espalhe? Você está disposto a abrir mão das suas vontades, a abrir mão dos seus desejos, a abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus prazeres, para que essa igreja avance? Você está disposto, meu irmão, a sofrer? Está disposto a abrir mão dos seus desejos para que a igreja do Senhor avance? Nós olhamos para Paulo e a igreja era central na vida dele. Ela era central na teologia de Paulo. Nós olhamos e vemos que a igreja é central no Evangelho. Ela é central na vida cristã. Mas e na sua vida, meu irmão? Qual lugar a igreja tem ocupado na sua vida? Qual que é o lugar da igreja na sua vida? Que lugar ela tem ocupado? A igreja está no centro da sua vida? O culto está no centro da sua vida? Qual o lugar que a igreja ocupa na sua vida, meu irmão? Qual a importância da igreja para você? Como você tem tratado a igreja de Jesus? Como você tem tratado a nossa igreja local? Essa igreja aqui é importante para você? Essa igreja aqui, ela é central na sua vida? Ela é central na sua vida diária? Você pensa nela durante a semana? Você está trabalhando lá e pensando na igreja? Você está estudando pensando na igreja? Qual o lugar essa igreja ocupa? Qual o lugar a igreja ocupa na sua vida? Ela é mais um lugar aonde você vem, ou ela está no centro do seu coração? Ela está no centro da sua vida? Você é aquele que diz: eu amo a igreja, eu amo estar na igreja, eu amo servir a igreja, eu amo congregar na igreja, eu não abro mão da igreja por nada. A igreja é cheia de defeitos, mas eu amo ela. A igreja é cheia de problemas, mas eu amo ela. A igreja é imperfeita, mas eu amo ela. Como você tem tratado aquilo que Deus leva a sério? Você tem levado a sério o que Deus leva a sério? Que lugar a igreja tem ocupado, irmão, na sua vida? Eu amo a igreja, irmãos, e não falo isso da boca para fora. Eu amo a igreja, irmão, amo estar na igreja. Eu amo culto, eu amo comunhão,
Eu amo sentar para comer, eu amo pregar, irmãos, eu amo falar da Bíblia, eu amo estar na igreja. Por mim podia ter culto todo dia, irmão, todo dia eu ia estar aqui. Por mim eu podia pregar todo dia, irmão, não canso de pregar, eu ia pregar todo dia, ia estar aqui. Eu amo a igreja, irmão. A igreja, eu estou trabalhando, voltei a trabalhar num trabalho secular, vamos dizer assim. Eu estou lá trabalhando, pensando na igreja, o que nós temos que fazer na igreja, quem nós vamos atender, quem nós vamos visitar, como nós vamos encaixar o tempo, tem que pregar, tem escola, tem que servir os irmãos, como a igreja pode avançar. Estou lá trabalhando, tem um bloco de nota, fico lá anotando meu bloco de nota, tem que fazer isso essa semana para a igreja, tem que fazer essa visita essa semana na igreja, tem que estudar sobre isso, tem que resolver esse problema burocrático da igreja. Eu estou trabalhando lá com a cabeça na igreja, irmão. A igreja está no centro da minha vida, irmãos. A gente vive para a igreja, a gente não mora na igreja, mas se possível e necessário a gente morreria pela igreja. A minha pergunta é que lugar a igreja ocupa na sua vida? Você ama a igreja, irmão? Você ama estar na igreja? Você ama o culto? Não, eu vou, mas sabe, às vezes meio arrastado. Não, você deveria amar isso aqui, irmão. Você deveria amar a igreja de Jesus. Você deveria amar o povo santo de Deus. Você deveria amar o culto. A igreja deveria estar no centro do seu coração. Diante de tão maravilhosa revelação, irmãos, nós temos que louvar a Deus pela sua igreja. Nós temos que louvar a Deus e dizer: Deus, obrigado pela igreja. Obrigado pelo teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos santos. Obrigado pelo teu povo que ali se reúne. Nós deveríamos louvar a Deus, irmãos. Louvar a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por aquele irmão, sabe? Aquele irmão, o abençoado. Obrigado por ele, Jesus. Sabe aquela irmã abençoada, Jesus? Obrigado por ela. Na nossa igreja não tem isso, porque a nossa igreja é muito boa, irmãos. Ela não tem os irmãos abençoados. Mas tem umas igrejas aí que tem os irmãos abençoados, sabe? Dá um pouquinho mais de trabalho. Sabe como é que nós olhamos? Obrigado, Senhor, por esses irmãos. Que esses irmãos, eles aperfeiçoam os teus dons nas nossas vidas. Esses irmãos, eles aperfeiçoam em nós. Esses irmãos, eles aperfeiçoam a paciência, a perseverança, a resiliência. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que lá estão. Nós deveríamos louvar a Deus pela igreja, irmão. Nós deveríamos pedir a Deus para que Deus, ele nos ensinasse, nos ajudasse, dizer: Deus, me ajuda com que o meu amor pela igreja cresça. Deus, me ajuda com que o meu apreço pela igreja cresça. Deus, me ensina a olhar para a igreja com os olhos que o Senhor olha para ela. O Senhor olha para a igreja com amor. Me ensina a olhar para a igreja com amor, Senhor. Eu quero amar a tua igreja. Eu quero amar o teu. Nós deveríamos orar ao Senhor assim hoje, irmãos, louvando a Deus, dizendo: obrigado, Deus, pela tua igreja, mas me ensina a amar mais ela. Me ensina a ter ela como centro da minha vida. Que nós possamos fazer isso hoje, irmãos. Louvar a Deus pela igreja. Ela é imperfeita? É. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, todos nós somos. Mas Deus ama a igreja e nós devemos amá-la também. Que a igreja, irmãos, a partir dessa noite nós saímos daqui e que a igreja, ela ocupe um lugar importante na nossa vida, um lugar importante no nosso coração. Que estar na igreja seja algo muito importante para nós, seja algo valioso. Vamos pensar: hoje é dia de culto e eu não perco por nada. Eu quero estar diante do meu Deus, mesmo cansado, mesmo desanimado muitas vezes. Eu quero estar diante do Senhor, reunido com os meus irmãos, louvando ao Senhor. Que o seu apreço pela igreja cresça, irmão. Que o nosso apreço como igreja e pela igreja cresça. Que nós venhamos a amar e que Deus desperte esse amor pela igreja no nosso coração. Amém, meus irmãos? O maior mistério, ele foi revelado a nós. Nós recebemos fomos comissionados. Nós precisamos amar a igreja e servir a igreja. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, faça isso em nosso coração, irmãos. Porque essa é uma obra exclusivamente dele, não é uma obra minha e de nenhum homem. É Deus que nos ensina a amar a igreja. Que Ele possa fazer isso essa noite comigo, com você, com todos nós que estamos aqui. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé?
Antes de nós orarmos, vamos ofertar. Se alguém puder trazer à frente a caixa de ofertas para nós. Ame a igreja, irmão. Ame a igreja, sirva essa igreja. Eu sempre falo para os irmãos, dê a vida por ela. Dê a vida por ela, sem reservas. Se entregue. Trabalhe para que a igreja do Senhor avance nessa terra. Se você puder, se você assim desejar essa noite, pega essa oferta aí, seu dízimo, se você vai fazer isso essa noite. Saia do seu lugar e venha contribuir para a glória do nome de Jesus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Que a igreja seja central na sua vida, irmãos. Que nós possamos louvar a Deus pela sua igreja essa noite, amém? Se você puder, feche seus olhos. Se você assim desejar estender as suas mãos, nós vamos louvar ao Senhor pela sua igreja, pela sua obra. Louvar a Ele pela nossa igreja que está aqui hoje reunida. E pedir a Ele que nos dê apreço e mais amor pela sua obra nessa terra. Os irmãos podem ministrar o louvor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina, e esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar onde a vitória reina. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é que governa. E esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
és tudo que eu preciso. Jesus, 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 és tudo que eu preciso. Seu amor pela igreja cresça, irmão. Que o seu apreço pela igreja do Senhor cresça. Que a igreja se torne algo central da sua vida. Que você possa sair daqui nessa noite despertado pelo Senhor, a amar a igreja dele, a servir a igreja, a dar a vida pela igreja dele. Que você saia daqui louvando ao Senhor por fazer parte da igreja dele. Nós te louvamos, Senhor, pela tua igreja que aqui está essa noite, Senhor. Nós bendizemos o teu nome pela tua igreja, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aumente o nosso apreço pela tua igreja. Que o nosso amor pela tua obra, ele aumente, Senhor. Que o nosso, Senhor, sacrifícios, os nossos desejos e as nossas vontades, eles aumentem em prol da tua igreja, Senhor. Nós oramos sobre isso, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela tua igreja essa noite. Nós louvamos o teu nome por tão grande salvação. Nós louvamos o teu nome por tão grande graça, Senhor. Que a tua palavra aqui comunicada, Senhor, ela possa ter sido conduzida pelo Espírito ao coração dos irmãos. E que eles saiam daqui edificados por ela, despertados por ela, exortados por ela, chamados por ela a um novo estilo de vida, Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração quebrantado, Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração amoroso pela tua igreja, Senhor. Que a tua igreja se torne o centro das nossas vidas, Senhor, ou algo central ao nosso coração. Assim nós oramos, Senhor. E assim nós te louvamos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Que a igreja esteja no centro da sua vida. Que ela se torne algo central no seu coração. Ame a igreja, irmão. Ame aquilo que Deus ama. Amém? Amém? Lembrando, quarta-feira, nossa escola bíblica, às 20 horas. Você que tem apostila, venha. Você que não tem apostila, venha também. Pegue o seu caderninho e venha aprender conosco, crescer no conhecimento do Senhor. Amém? Estenda a sua mão. Nós vamos orar despedindo você, para que você tenha uma semana abençoada. Amém? Senhor, no nome de Jesus nós oramos. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor conduza a tua igreja, o teu povo que aqui esteve essa noite, Senhor, aos seus lares, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, Senhor. Dá a eles, Senhor, uma semana abençoada, dirigida por Ti. Firma os passos deles, Senhor. Dirija, Senhor, os passos, as decisões que eles têm de tomar nessa semana, Senhor. Guarda-os, Senhor, debaixo da Tua potente mão, Senhor. Nós oramos que a Tua bênção repouse sobre os Seus filhos, Senhor, sobre as suas casas, famílias e trabalhos, Senhor. Assim nós oramos e cremos que o Senhor fará para a glória do nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Se você puder, irmão, aplauda Jesus. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Nós estamos despedidos. Você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.